muita alegria. Nosso Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? De pé, gostaria que você fechasse os olhos. Se for possível, coloque a mão no seu coração nessa noite. Uma noite onde que Deus já tem falado e onde que Deus ainda vai falar com você. A palavra de Deus diz que aquele que busca encontra, aquele que bate se abre. Então que nesta noite, meu irmão, não venha só tocar o natural, mas nessa noite começa a tocar o sobrenatural. O Senhor é o teu Pai, o Senhor é o Deus da tua vida, e Ele está aqui nesta noite para falar com você, para te direcionar nas suas limitações, nas suas fragilidades, nos seus medos, nas suas inseguranças, pois a palavra de Deus é aquela que nos liberta dos nossos erros, das falhas, e que nesta noite você dê liberdade ao Espírito Santo, que nesta noite você dê liberdade para que Ele possa ministrar a sua vida. Ó Senhor Deus, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo conhece. Senhor Deus, os nossos olhos não alcançam o amanhã, mas os teus olhos já enxergam o amanhã. Senhor Deus, os nossos ouvidos não ouvem o amanhã, mas os teus ouvidos já sabem de todas as coisas. Por isso, Senhor Deus e meu Pai, que a tua palavra aqui nesta noite venha trazer uma reflexão, venha trazer uma libertação, venha trazer uma mudança, venha trazer algo para as nossas vidas, Senhor, para que o nosso caminhar e o nosso andar seja firme na verdade. Ó Senhor Deus, porque nós somos os teus filhos, e que os teus filhos não se percam no seu andar, mas que o seu andar venha estar firme, Senhor, para que nós possamos experimentar aquilo que é bom, aquilo que é agradável, aquilo que é perfeito da tua vontade. Por isso, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu repreendo agora nesta noite, Senhor, toda a fortaleza que foi levantada na mente, no coração, que ainda persiste em resistir à tua verdade, que caia por terra em nome de Jesus, e que nesta noite cada pessoa que está neste lugar venha ter a liberdade diante do Senhor, do teu Espírito, para receber tudo aquilo que o Senhor tem. Por isso, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, toma conta desse ambiente, toma conta deste lugar, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Oh, aleluia, ainda com seus olhos fechados, ainda com seus olhos fechados, deixa o Espírito Santo te tocar, diga isso para Ele. Oh,
Aleluia! Glória a Deus. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar sobre unidade. Eu acho que é muito importante nós falarmos sobre unidade. Aqui nesta noite. Ontem a gente estava numa conferência poderosa lá na SEC. E estava lá meditando, observando o ambiente. E Deus falou muito forte sobre a unidade. Eu quero tratar a unidade em 3 áreas da nossa vida: unidade com Deus, unidade com a igreja e unidade em família. São 3 áreas essenciais na minha vida e na sua, irmã. Quando uma não está de acordo, compromete tudo. Não adianta a gente ter uma unidade com Deus, mas não ter uma unidade com a igreja. Não adianta a gente ter uma unidade com Deus e com a igreja, mas não ter uma unidade em família. Não adianta. E não adianta a gente ter uma unidade em família, mas não ter uma unidade com a igreja. Não adianta a gente ter uma unidade em família, não ter uma unidade com a igreja e nem com Deus. E tem que ser essa ordem, não pode ser o contrário. Porque Deus é em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão sustentadas. Quem tem que ser em primeiro lugar? Deus. Se você não tiver uma unidade com Deus, todas as áreas estão comprometidas na sua vida. Porque quem sustenta todas as áreas da sua vida é você. É Deus. É Deus, irmão. Você pode ser a melhor pessoa deste mundo. Você pode ser uma pessoa que tem uma postura boa, mas se não tiver Deus, compromete todas as áreas da nossa vida. Eu já falei a mesma coisa, você querer levantar uma coluna sem o cimento. O que dá liga no cimento? O que dá liga na coluna? O que dá liga? É só areia? A areia vai sustentar a coluna? O ferro vai sustentar? Vai ou não vai? Não vai. O que dá liga, o que dá sustentação na parede é o cimento, irmão. Coloca só areia e ferro lá para você ver. Ele pode até ficar em pé, mas vai chegar um certo tempo que ele vai cair. É a mesma coisa na nossa vida. A areia é a nossa família, o ferro é a igreja. Mas a liga dessas 3 áreas é Deus. É Deus. Sem Ele, gente, a gente vai se perder, gente, e nós vamos colocar tudo a perder. Nós vamos viver uma ilusão, nós vamos viver uma fantasia, nós vamos viver achando que nós vamos conseguir fazer as coisas. Mas sem Deus, nada podemos fazer. E por isso que é importante ter a unidade. E a unidade nos leva ao crescimento, a unidade nos leva à expansão. Quero chamar 2 homens aqui, por gentileza. 2 homens. Vem, Edinho. 2 homens, vem aqui. O Edinho, como é mais fortão, o Edinho é mais fortão, ele vai ficar só assim. Eu vou te dar, fica aqui do meu lado. Não, fica diferente aqui. Eu vou te avisar. Você vai fazer força para não sair do lugar. E eu vou te puxar. Beleza? Uma dinâmica. Segura na minha mão, Edinho. Segura aí, você é mais forte que eu. Não, fica aqui, vamos deixar eu arrastar. Aí. Ó, tá difícil? Vem cá, Luiz. A unidade. Eu e ele. Pega a mão dele lá. Eu pego essa mão. Agora nós abraçamos, irmão. Olha. A unidade gera força. Obrigado, irmão. Sozinho eu não consigo. Mas a unidade me leva a conquistar e a viver aquilo. Irmão, sozinho na tua família você não consegue. Sozinho na igreja você não consegue. Mas a unidade leva a você a conquistar e a realizar. Às vezes na igreja, às vezes Deus te pede uma coisa, você fica igual cabo de guerra com Deus, irmão.
Deus te puxa para lá e você puxa para cá. Deus te chama para lá e você vem para cá. Você fica numa briga com Deus. Você acha que Deus vai perder para você? Deus nunca perde, irmão. Em vão é a sua luta contra Deus. Deus está te chamando e você fala assim: não vou, não quero. Deus está te chamando, Deus está te chamando e você: não vou. Filho, eu te dei um talento. Não quero saber. Você está brigando contra Deus, irmão. Igreja, irmão. A igreja foi levantada para mudar uma cidade. Eu e você fomos chamados para estabelecer o reino de Deus. Mas tem irmãos que puxam para lá, outros irmãos que puxam para cá, outros irmãos que puxam para lá. Não, parece um cabo de guerra dentro da igreja. A gente não vai chegar a lugar. Família. Nem vou pegar filho, vou pegar casal. Às vezes o marido puxa para lá, a esposa puxa para cá, irmão, vive aquele pé de guerra, irmão, aquele cabo de guerra. Um puxa para lá, o outro puxa para lá, sabe? E fica um puxando: não, vou fazer isso aqui, não, vou fazer aquilo lá, não sei o quê. Fica puxando, sabe? E quem paga são os filhos, irmão. Os filhos acordam. Estão puxando para lá, para cá. Nós temos que tomar cuidado nas nossas decisões e nas nossas escolhas, porque a nossa vida é feita de decisões e escolhas. A tua vida gera em volta de você por decisões e por escolhas. Mas eu quero trazer aqui na tua mente a respeito sobre decisão. A decisão, irmão, o pastor, eu decido lá, decide sim. Você decide caminhar com Deus ou não? Você decide viver uma unidade com Deus ou não? Você decide viver uma unidade com a igreja ou não? Você decide viver uma unidade em família ou não? Você decide. Pastor, eu não falei nada, mas as suas atitudes demonstram a sua decisão. Então, muito importante nós entender a respeito de unidade, porque nós decidimos, e eu quero trazer para vocês essas três áreas. Eu gostaria de ler com vocês em Marcos, capítulo 3, versículo 23 a 25. Que diz assim: Jesus nos chamou e respondeu com uma comparação. Como é possível Satanás expulsar Satanás? Perguntou. Um reino dividido internamente será destruído. Da mesma forma, uma família dividida contra si mesma será destruída, desintegrada, desfeita. Irmão, as coisas não acontecem na nossa vida, na igreja ou na família assim, de hoje para amanhã. As coisas são construídas pelas nossas escolhas e pelas nossas decisões. O que nos leva a ter uma unidade com Deus? O que nos leva? Você acha que só vir aqui para a igreja isso demonstra que você é alguém com Deus? Não. É sua vida íntima que você tem com Ele. Suas orações, sua leitura bíblica. A partir do momento que você decide não orar mais, a partir do momento que você começa a relaxar nessa unidade, as coisas começam a complicar. As estruturas dessa unidade começam a bagunçar. E daqui a pouco, meu irmão, você deixa hoje, deixa amanhã, e cada vez mais está se afastando de Deus. Vou fazer outro teatro. Vem cá. Vem cá. Vem cá. O Edinho é Deus. Olha o Deusão aqui.
orar, estou unido com Deus. Tenho uma vida de oração, leio a Bíblia e tal. Mas eu começo a andar relaxadamente. Tem um dia que eu já deixo. Outro dia eu vou deixando. Eu vou me afastando. E entre eu e Deus, os irmãos estão até assim. Ó, peraí. Ele quer me levar, meu irmão. Ó, eu estou bem pertinho de Deus, irmão. Quando eu começo a deixar de viver uma vida de leitura bíblica, de oração, se abre um espaço. E quem entra nesse espaço? E ó, ele vai me conduzindo cada vez mais longe de Deus. E quando ele começa a quebrar essa unidade, certamente nós seremos destruídos. Família é a mesma coisa, irmão. A família é a mesma coisa. O homem e a mulher estão juntos, estão vivendo juntos, estão sonhando juntos, estão acreditando juntos, estão na mesma caminhada da fé, estão na mesma pegada na caminhada. Vocês entendem que é a mesma pegada, né, irmão, na fé, né? Estão juntos, estão brigando juntos, estão indo e não sei o que. Está entendendo? Vamos para a igreja, vamos evangelizar, vamos para o encontro, vamos para a célula, vamos para a célula. Estão juntos. Mas daqui a pouco o homem vai, hoje eu não estou afim de ir, tá bom? Começa. Espaço para quem entrar, irmão? E ele começa a criar o que no meio dos dois? Intrigas, separação, divisão. Começa a gerar algo que daqui a pouco o homem vai fazer uma coisa e a mulher vai fazer outra. Mas cadê aquela mensagem que quando se casa se torna um? Tem como o corpo ser dividido e uma metade vai para um lado, outra metade vai para o outro? Não. Qual que é a lógica de se tornar só um corpo? Uma carne só? Se nós estamos na caminhada, precisamos andar juntos. Porque senão vai entrar aquele que veio para matar, roubar e destruir. E ele não entra imediato, ele entra de pouco em pouco, minando a comunhão e a unidade. E cada vez que nós se afastamos da igreja, deixamos de cumprir os nossos compromissos como igreja. Você sabe que nós temos compromisso, sim ou não? Sim. Eu acredito que você que é pai, você estabelece regras para os seus filhos, sim ou não? Funções dentro de casa. É ou não é? Para quê? Para levar eles a crescer, a amadurecer e entender as coisas. Mesma coisa, nós como filhos de Deus. Nós estamos numa casa. Precisamos trabalhar nessa casa. E a partir do momento que nós deixamos de fazer, a igreja sempre vai continuar. Mas o indivíduo mesmo vai se afastar e entender. A única forma de Satanás entrar no meio de uma família, de unidade com Deus e da igreja, é quando elas não estão bem justas unidas. Senão ele não tem poder para ele. Então por isso que é importante nós trabalharmos na unidade. Aqui Jesus fala algo muito poderoso, irmão. Se nós não andarmos em unidade, nós certamente seremos destruídos. Por que existe hoje muitas famílias sendo destruídas? Quando a moça casou com o rapaz, era o rapaz dos seus sonhos, mas pela caminhada acabou. Por que o rapaz, quando casou com a moça era a moça dos seus sonhos? Mas por que na
caminhada não é mais? Por que nosso relacionamento com Deus, no primeiro amor, meu irmão, nós fazemos de tudo? Por que isso foi se acabando? Por que o nosso amor pela igreja foi se acabando? Porque nós começamos a dar espaço, começamos a deixar de viver uma unidade. Irmão, estarmos juntos no mesmo lugar não significa que nós estamos unidos. A unidade não se resume em estar no mesmo lugar. A unidade é representada a partir do momento que nós vivemos o mesmo propósito. Quando um casal vive o mesmo propósito, representa unidade. Quando a igreja vive o mesmo propósito, representa unidade. Quando o indivíduo com Deus vive o mesmo propósito, não meu, mas de Deus, representa que nós estamos unidos a Deus. Quando Deus estabelece algo na minha vida, eu vivo aquilo, isso representa que eu estou unido com Ele. Quando um casal estão juntos, vivendo uma vida em família, sim. E também você sabe que casal não vive só uma vida de esposo para esposa. Um casal vive o quê? Paternidade, maternidade, compromisso com a igreja, compromisso em sustentar. Você está entendendo? Mas quando eles vivem uma unidade para esses propósitos, irmão, ninguém consegue entrar no meio. Não tem pensamentos errados. Por que hoje muitos casais pensam errado do seu companheiro ou da sua companheira? Fica com uns pensamentos esquisitos, né? Para chega 5 minutos atrasado. Onde tu tá? A mulher chega 5 minutos atrasada. Onde você está? Por que acontece essas coisas? Porque existe espaço. Por que a igreja é desconfiada um dos outros? Com pensamentos errados. Porque tem espaço. Por que as pessoas, irmão, falar uma verdade para você, vai me dizer que você nunca desconfiou de Deus, irmão? Pastor, nunca? Por que Deus está permitindo acontecer isso? Olha aí. Porque existe um espaço entre você que dá legalidade para pensamentos errados entrar no meio. Legalidade. E quanto mais justo fica, menos espaço entra entre um e o outro. A gente usou aqui o demônio, mas não é só a questão de demônio, mas pensamentos, irmão. Dúvidas. Sabe? Desconfiança. Por quê? Mas quando nós vivemos em unidade, viver em unidade, nós tiramos o espaço para coisas erradas não intervir entre um e outro. Se nós queremos crescer ou expandir, um dos requisitos é o princípio da unidade. Se você quer crescer dentro da sua casa, se você quer crescer com relacionamento com Deus, se você quer crescer como igreja, um dos requisitos é o princípio da unidade. Sem o princípio da unidade, nós não vamos crescer como pessoa, como família, como igreja e como filhos de Deus. Por que, irmão, a palavra do filho pródigo aconteceu aquele caos naquela família? Um saiu, o outro ficou.
Por quê? Por que o filho mais novo saiu querendo a sua herança e foi? Porque existia um espaço no relacionamento de pai para filho. Não tinha unidade. Por que o filho mais velho se considerou como escravo? Porque existia uma separação entre o filho e o pai e o filho. Se na tua vida existe uma separação, se na tua vida existe algo que ainda tem te separado de Deus, que ainda tem te separado da igreja, se ainda tem te separado como família, você nesta noite precisa entender: se você entrar nesse caminho, o destino será destruição. Destruição, irmão. Uma casa dividida, certamente ela será destruída. As pessoas não pensam nisso. As pessoas só querem orar, só querem buscar, mas não é só isso, irmão. Existe uma conduta que nós precisamos estabelecer na nossa vida. Não é só oração. Existe uma postura, existe uma decisão que nós precisamos ter. Porque diante de você está a bênção e a maldição, a vida e a morte. Nós decidimos o que nós queremos. Nós decidimos andar unidos ou não andar unidos. Nós decidimos viver uma vida unida com Deus ou não viver. Nós decidimos viver uma unidade como igreja ou não. Nós decidimos viver uma unidade em família. E a unidade não é fácil. Primeira coisa que existe para ter unidade: diferenças. Fala para o seu irmão. Fala para ele, existe diferenças entre mim e você. Existe ou não existe? Se você não deixar a diferença de lado, você não vai viver uma unidade. Se você olhar para essa pessoa que está aí, que você está aí do teu lado, ver ela maior do que as diferenças, você vai ser unido com ela. Mas se as diferenças for maior que essa pessoa, você não vai conseguir viver a unidade. Sabia disso? Tem coisas que eu faço com minha esposa odeia. Tem coisas que ela faz para mim que eu odeio. Mas se a gente não deixar as diferenças de lado para manter uma unidade, a gente não vai caminhar. O meu propósito com ela, já falei para ela, é morrer velho. A gente vem para cá, irmão, eu vejo assim, e hoje a gente encontrou, né, um casalzinho bem velho. O velhinho puxando o carrinho dele, e a velhinha do lado dele. Que bonitinho. Esse é o meu propósito, né? Mas para mim chegar até lá, eu preciso deixar as minhas diferenças de Deus. Se você quer viver uma unidade com a igreja, você precisa deixar as diferenças de lado. Se você quer viver unido com Deus, irmão, você precisa deixar as diferenças de lado. Sabia disso? Porque nem tudo aquilo que Deus vai fazer na sua vida é conforme você quer e conforme você gosta. Nem sempre a igreja vai te fazer você feliz e estar sorrindo. Existe diferença na igreja, sim ou não? Porque é feita de pessoas. E olha o ser humano esquisito que é, irmão. Quem gosta de gelo aqui? Tem gente que gosta, irmão. Tem ou não tem? Não sei, irmão. Cada um com seus problemas. Mas eu, particularmente, não gosto. Mas tem gente que... Quem gosta de quiabo aqui? Aí. Ó, 2, 3, 4, 5. Imagine se tiver um quiabo
frango, uma costela, uma polenta. Vocês estão com fome, né, irmão? Falar comida para crente, irmão. Você vai deixar de participar só por causa do quiabo? Você vai deixar de participar só por causa do giló? Deixa o quiabo lá. Come quem gosta. Para estar junto, nós precisamos deixar as diferenças de lado. Você, irmão, casal, família, você precisa deixar a diferença de lado. Se você levar tudo ferro a fogo, irmão, você está perdido. Você vai comprometer a unidade. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele veio destruir a unidade. Quando eu decido viver na unidade, preciso vencer. Para viver essa unidade, preciso vencer alguns inimigos. E você sabia que existem inimigos para tentar destruir a unidade? Você sabe que nós vivemos um tempo de guerra, irmão. Nós vivemos um território de guerra. E existem inimigos contra essa unidade. O primeiro deles, fala assim comigo: egoísmo. O egoísmo é um dos inimigos da unidade. Porque o egoísta, ele pensa cada um por si. O importante é eu e depois os. O ditado do mundo, o que é? Eu caso para ser. Mas o que a Bíblia nos manda dizer? O que fala? Eu caso para fazer o outro feliz. Quando eu busco a felicidade do outro, eu automaticamente me torno feliz. O que o mundo diz? Cada um por si, Deus. O egoísta pensa assim. E se nós trazemos o egoísmo no relacionamento com Deus, no relacionamento com a igreja, no relacionamento com a família, nós viveremos pensando só e não nos. Tem como viver com o egoísmo? Com o egoísta? Tem como? Não tem. É terrível. Ele pensa nele primeiro e depois nos outros. Sabe? Tem que ser do jeito dele, tem que ser da forma dele. Se não for do meu jeito, acabou. Não presta. O que é isso? Ele está pensando nele, não? Você sabia, né, irmão, que dentro de uma família você é o último, né? O homem, primeiramente, ele tem que comprar para a esposa, para os filhos e depois para ele. Ele é o último. A esposa primeiro tem que comprar para o marido, para os filhos. Se sobrar, compra para ela. Sempre pensando, pastor, mas os meus filhos aí em primeiro lugar. Irmão, deixa eu te dar um conselho para você. Quem tem que ser em primeiro lugar na sua vida é o seu marido ou sua esposa. Os teus filhos é em segundo lugar. Deus não fez um triângulo. Não existe meio. Deus, você e a sua esposa, ou a esposa e o marido, e depois os filhos. Porque a partir do momento que você valorizar mais os seus filhos do que o seu marido, você está comprometendo os valores da sua casa. Seus filhos em segundo lugar. Quem você mais tem que valorizar é o seu marido e a sua esposa. Claro que o amor tenta nos levar mais para os nossos filhos, mas valorize a sua companheira, valorize o seu companheiro. Sabe? Eles são mais importantes. Não deixe espaço, porque a estrutura de uma família não está nos filhos, está em quem? Nunca sabe.
Os filhos vivem, aliás, o casal vive sem filhos? Sim ou não? Sim ou não, irmão? E os filhos vivem sem o pai e a mãe? Onde que está a ordem? Então nós precisamos estabelecer as colunas das vidas. Então nós precisamos entender, irmão, que o egoísmo nos leva a viver uma vida que em divisão, em separação. Egoísmo é uma característica onde a condição da pessoa que busca ser exclusiva, a sua própria felicidade, a sua satisfação, não pensa nos outros. Irmão, a unidade, a família é a base de uma troca, não assim, barganhar, mas você tem que ter a consciência. Poxa, por exemplo, eu e minha esposa aqui não gostava de filme de boi, não comia de jeito nenhum, não, mas ela fazia, para mim, na verdade. Ela foi forçando, não, um pedacinho, só um pedacinho, e foi, hoje é uma briga, irmão. Hoje tem que rachar no meio. Cadê? Você está entendendo? Mas hoje nós interagimos. Mas imagine se ela fosse egoísta. Não, eu não gosto, você que se vire. Existe casal assim ou não? Eu não gosto, se vire você. Isso se chama egoísmo. Você está colocando espaço dentro da sua família. Ah não, Deus está fazendo, mas não é do meu gosto. Então você está colocando espaço entre um relacionamento entre você. A igreja é meio esquisita. Às vezes tem uns louvores meio esquisitos. Às vezes o pastor faz umas brincadeiras sem graça e não sei o que. Está pensando mais em si do que egoísmo, buscando a sua satisfação, buscando o seu prazer, buscando a sua felicidade. Isso está gerando uma divisão, irmão, uma separação. Você acha que tudo aquilo na igreja eu gosto? Você acha que tudo dentro do casamento eu gosto? Você acha que eu gosto, irmão? Não. Irmão, você acha que tudo no relacionamento com Deus eu gosto, aquilo que Ele pede para mim? Você acha que eu muitas vezes vou fazendo assim feliz, sorrindo? Mas é melhor obedecer do que sacrificar. Nem sempre, irmão. Mas nós precisamos, para viver uma unidade, pensar mais nos outros do que em si. Gostaria de ler com vocês em Filipenses capítulo 2, versículo 3, que diz assim: não seja egoísta, nem tente impressionar ninguém, seja humilde e considere os outros mais importantes que nós temos que viver o contrário do egoísmo. Como que nós vivemos o contrário do egoísmo? Fazendo os outros ser mais importantes do que nós. Fazendo Deus ser mais importante do que nós. Fazendo a igreja ser mais importante. Fazendo, casal, o esposo fazendo a esposa ser mais importante do que ele. A esposa fazendo o esposo ser mais importante do que ela. Os filhos ser mais importante do que ele. Pensando neles. Assim nós vamos começar a viver uma vida que vencendo o inimigo. Porque, irmão, dentro de nós está o egoísmo. Porque o egoísmo veio através do pecado de Adão. Estabeleceu em nossas vidas. Está
em nós, na nossa carne. Se nós não combater, nós vamos deixar ele prevalecer. Se nós não combatermos o egoísmo, ele vai cada vez mais crescer em nós, porque ele está aí, irmão. Nós temos que combater todos os dias a velha natureza. Todos os dias. Porque a velha natureza sempre vai querer trazer destruição na nossa vida. E principalmente nos relacionamentos. Principalmente, irmão. Se você não vigiar, volte bem, irmão. Pastor, por que você está falando isso? Irmão, eu trabalhei muito tempo com casal. Eu acho que uns irmãos já conheceu o Gil e Diné. Trabalhei muito tempo com eles. Que às vezes as pessoas não se preocupam com as coisas que estão acontecendo dentro do relacionamento. E a palavra de Deus fala que o diabo é astuto. Que se a gente não tomar cuidado, ele entra sem nós percebermos. E ele age sem nós percebermos. E uma das coisas que ele vai mais usar é a velha natureza nossa, para atrapalhar os planos de Deus para nossas vidas. O egoísmo é um deles, que nós precisamos tomar cuidado, que nós precisamos vigiar. Segunda coisa é o orgulho. O que é o orgulho? Seguir a sua própria vontade. Sabe aquela pessoa calcificada a mente dela? Irmão, vou usar uma expressão aqui do norte. É igual aquele cavalo, não coloca dois tampão aqui do lado, não olha nem para um lado nem para o outro. Só olha para frente. Não está com a mente aberta, não está, sabe? O orgulho, ele não dá abertura para o novo. Não, eu tenho razão e pronto, acabou. Eu sei das coisas e pronto, acabou. Isso se chama orgulho. Orgulho. Isso atrapalha a unidade, sim ou não? Atrapalha, irmão. Atrapalha. Você gosta de conversar com pessoas orgulhosas? Ser sincero, meu, você gosta, não? Quando a pessoa se acha e te humilha, te coloca nos pés, sabe? Muitas vezes diante de Deus nós achamos orgulhosos e sabemos o que nós queremos. Queremos seguir a nossa própria vontade, queremos seguir a nossa própria direção. Como igreja, a igreja estabelece algo, mas nós queremos seguir a nossa própria vontade, o nosso próprio querer. Como família, irmão, existe um padrão familiar, sim ou não? Da parte de Deus. Deus estabeleceu um padrão familiar. A partir do momento que foge desse padrão bíblico, a família ela começa a sofrer as consequências, porque os valores são invertidos. Deus abençoa aquilo que Ele estabeleceu, mas aquilo que Ele não estabeleceu, Ele não vai abençoar. Simples assim. Então, a partir do momento que nós deixamos o orgulho tomar conta, e o orgulho está dentro de cada ser humano, irmão, nós somos pessoas orgulhosas. O orgulho não se resume a eu sou orgulhoso porque eu faço uma carinha de coitado, vive uma vida de coitado. Não é isso, irmão. O orgulho é quando você não segue, quando você segue a sua própria vontade, seu próprio pensamento, aquilo que você pensa, aquilo que você acha. Não dá o braço a torcer, sabe? Isso é orgulho. Tem muita gente assim? Tem ou não tem? Tem. Precisamos ter um cuidado com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos melhor do que as outras pessoas. O orgulho não se submete a Deus porque acha que seu próprio caminho é melhor. Não submete a Deus, não submete à igreja, não submete à família. Quando
Quando os filhos hoje se levantam contra os pais vão dar um conselho. Você não sabe de nada, eu sei da minha vida. Orgulho. Sabe? Deus te dá uma direção, Deus fala algo para você, não, eu sei, Senhor. Por exemplo, vamos pegar um exemplo básico. Deus te chama para você exercer o chamado. O que você fala? A maioria das pessoas fala, não estou pronto. Ah, você acha de você agora? Você conhece você? Você sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça? Quem sabe? Levante a mão. Mas aquele que conhece, sabe a quantidade de fio que tem na tua cabeça. Ele sabe de todas as coisas. Então, se Ele te chamou, é porque Ele tem te chamado. Não duvide disso. É um exemplo. Não estou pronto. Olha para a minha vida, não sei o que. Chega, vive falando essas ladainhas, irmão. Se aquele que te chamou sabe de todas as coisas, se Ele te chamou, porque você está pronto. Você está entendendo? Deixa o orgulho de lado e viva aquilo que Deus tem. Não viva a sua vontade, não viva o seu querer. Como igreja, irmão, nós temos muito trabalho para exercer, nós temos muita coisa para fazer, e o nosso tempo aqui na terra é curto. Curto! Não é? Aceitei Jesus com 12 anos de idade, tem 45 anos, irmão. Já se passou 33 anos da minha vida. Eu acho que eu vou ter mais uns 40 anos aí, para menos, para me cumprir aquilo que eu tenho que cumprir, para o meu Senhor. E quanto mais você demora, menos vai acontecer aquilo que Deus tem. Nosso tempo é curto. Com família, o orgulho, irmão, não vive o seu próprio pensamento, não vive, irmão. Não sei para quem que eu falei, irmão, que às vezes as pessoas ficam com aquele pensamento, eu acho. Irmão, o achar é água morna, ou é quente ou é frio. O morno vou te vomitar. Para Deus o achar não serve para nada. Não condene, não julgue as coisas por você achar. Tenha certeza das coisas. Enquanto você não tiver certeza das coisas, não julgue e não fale. Porque o achar é incerto, é ou não é? Aí eu acho. Não, você não tem que achar. Você tem que ter certeza das coisas. Ou é sim, ou é não. O que parte disso é pecado. Não tem que achar. Mas o que o orgulho nos leva? Não nos deixa ficar por baixo. E isso traz desunião, descontentamento, destruição. Isso traz divisão, irmão. Isso traz separação, sabe? E principalmente, irmão, na nossa família. Principalmente no relacionamento com Deus. Gostaria de ler com vocês em Provérbios, capítulo 29, versículo 23. Eu estou caminhando para o final. Que diz assim: o orgulho termina em humilhação, mas a humildade alcança. Coloca na Inter LHI. Orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Na RA. Entende? Isso.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Coloca na NA. Só para a gente ter uma ideia. O orgulhoso do ser humano o abaterá, mas o humilde de espírito obterá. Deus resiste os orgulhosos, mas Deus tem prazer nos humildes. Então nós temos que tomar cuidado e dominar o orgulho, porque o orgulho procede à nossa queda, à nossa destruição. Então, irmão, em nome de Jesus, o orgulho é seguir a sua própria vontade e pensamento. Não. Nós precisamos ser humildes. O que é humildade? Humildade não é você fazer uma carinha de coitado e ficar lá. Não, isso não é humildade. E humildade também não é pobreza. Humildade é você se humilhar. A humildade é você reconhecer. Isso é humildade. Sabe? Isso é humildade. Porque às vezes o Edinho vai errar caçando. Mas se ele for humilde, ele vai reconhecer que ele errou caçando. Pô, me perdoa. Me perdoe porque eu errei com você. Isso é humildade. A Sandra também vai errar com o Edinho. Vai ou não vai? Nós não erramos? Sim ou não? Mas se a Sandra for humilde, ela vai reconhecer que errou, pisou na bola com o Edinho. E vai chegar para ela: me perdoe, Edinho. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Que eu falei isso, que eu fiz isso. Me perdoe. Eu sei que eu não vou conseguir recuperar o trauma que eu causei na sua vida, mas me perdoe. Você sabe que perdão não é só pedir perdão, né, irmão? Você sabe disso, né? O que é perdão? Prestação de contas. É o que Jesus fez na cruz do Calvário. O que Jesus fez? Prestou conta? Sim ou não? Sim. Jesus não nos comprou? Não pagou um alto preço? Não foi humilhado? Não foi rejeitado? Olha a conta que Jesus está pagando. Então, perdão é prestação de contas. Eu te fiz isso, te causei isso, me perdoe. Eu sei que é só palavra, não vou conseguir recuperar isso na tua vida, mas me perdoe. Isso é perdão. Não é só, me perdoe, viu, irmão? Ou chegar para Deus: errei com meu irmão lá, mas me perdoe, tá bom? Bom, acabou. Não, irmão. Não é tampar o sol da peneira, não. Não é colocar panos quentes, não. Precisa enfrentar a conta. Precisa estar de frente e falar: ó, me perdoe, você me causou isso, você fez isso, tá bom, me perdoe, mas por causa disso eu fiz isso, não sei o que, vai acertando as contas. Vamos dizer assim: lavar a roupa suja. Você quer entender? Isso é perdão, mas todo mundo quer isso? Não, porque é difícil. Então, mas a humildade nos leva a viver uma vida que de reconhecer os nossos erros e as nossas falhas. Irmão, e cá entre nós não precisamos reconhecer as nossas falhas com Deus? Sim ou não? Nós não precisamos reconhecer as nossas falhas com a igreja? Sim ou não? Nós não precisamos reconhecer as nossas falhas com a família? Sim ou não? E muito, gente. E muito. Mas o que impede? Às vezes nós reconhecemos nossas falhas com Deus, mas nós não reconhecemos as nossas falhas com a igreja. Às vezes nós reconhecemos as nossas falhas com Deus, mas não reconhecemos as nossas falhas com a família. Por isso que eu falei, essas três áreas são a base da nossa vida. Precisamos reconhecer. E também o outro inimigo se chama desobediência. Não aceitar
ordens. Aqui que é o perigo, irmão. Gente, para nós viver uma unidade, nós precisamos estar submissos às ordens. Minha mulher não vai mandar em mim. Tem esse tempo, irmão. Sim ou não? Mas não é questão de mandar, irmão. É questão de orientar. Você sabe que a mulher tem olho até na nuca, né, irmão? Mulher vê tudo, irmão. Homem só consegue olhar para frente. Mas a mulher consegue. Por isso que as mulheres são mais inteligentes que os homens. As mulheres já foi estabelecido que são mais inteligentes que os homens. Então, irmão, quando a tua mulher falar alguma coisa para você, escute ela. Escute, irmão. O conselho eu te dou. Você está entendendo? Irmãs, você também não entende quando o seu marido te dá uma ordem. Não é questão dele estar mandando em você. Porque o homem é o cabeça. O homem é o cabeça. Deus estabeleceu isso. Olha só como Sara tratava Abraão, irmão. Meu Senhor. Estão limpos. Não sou machista, viu, irmão? Por favor. Mas eu acho lindo isso. Isso dá um respeito, isso traz aqui uma submissão. Sabe? Ainda eu estou morando aqui, a Raquel fala aqui. Deus. Quem sabe Deus não está falando com ela, né? Olha aí, Deus está falando, não? Você está entendendo? Então, mas às vezes a desobediência é uma pessoa que não aceita ordem. E aonde nós não aceitamos ordem, nós não viveremos uma unidade. Se nós não aceitarmos uma ordem de Deus, você acha que você vai viver unido com Ele? Se você não aceitar uma ordem da igreja, você acha que você vai viver uma unidade com a igreja? Se você não aceitar uma ordem da família, você acha que você vai viver uma unidade com ela? Não, gente. Não. E nem sempre as ordens que virão será do nosso gosto, da nossa vontade. Às vezes o homem senta no sofá, a mulher grita: marido, acabou o gás. Ah, vai o homem, sentou faz nem 2 minutos. Ah, vai. Não é para você reclamar, irmão. Não é para você questionar e murmurar, é para você ir. É necessário. Irmãs, quando o teu marido pedir: mulher, minha toalha, não questione, não brigue, vá. Você sabe onde que está, se vire. Não é assim, irmão. Não é assim. Deus está falando aqui, irmão. Estou sentindo que o negócio aqui, irmão, está pegando, irmão. Vigia, irmãos. Mas é uma realidade, não é, gente? Se Deus pede algo para você, irmão, esse ano é um ano de expansão, amém? Amém. É uma palavra profética. Como que você tem recebido isso? É uma ordem direta, sem intermédio. Quer viver em unidade com Deus? Viva aquilo que Ele estabeleceu da sua vida. Quer viver uma unidade com a igreja? Viva aquilo que a igreja estabeleceu da sua vida. Não é que a igreja é teu dono teu, não é isso. Porque Deus usa a igreja para te conduzir e te guiar. Deus usa a família para te conduzir e te guiar. Você sabia que a família é a maior ferramenta de Deus na tua vida?
para te gerar um caráter, te moldar. Sabia disso, não? E às vezes as pessoas não obedecem àquilo que a família está fazendo na vida do camarada ou da camarada. Não submete. Então nós temos que obedecer, ser humildes e obedecer aquilo que está sendo estabelecido sobre as nossas vidas. A desobediência é pecado contra Deus. O castigo da desobediência é a morte, é a separação. A desobediência separa nós de Deus. A desobediência separa nós da igreja. A desobediência nos separa da família. Porque Deus tem regras, tem ou não tem? A igreja tem regra, tem ou não tem? Família também não tem regras? Ou você acha que a família assim, a Deus dará, irmão? Aonde não há ordem, há destruição e há desgraça. Eu não sei se você lembra lá para cima, lá, irmão, onde os policiais entraram em greve. Vocês lembram? Uma cidade lá do Ceará, Fortaleza, pesado lá. Os caras começaram a entrar em loja, saquear, roubar. Porque a polícia traz ordem. E onde não há ordem, há destruição. Se a tua família não tem ordem, ela está comprometida à destruição. Precisa ter ordem. E para ter ordem tem que ter o quê? Regras. As pessoas têm que obedecer. Então, para nós, irmãos, se nós não obedecermos, nós viveremos uma separação. Às vezes o pai estabelece para o filho uma ordem: você vai chegar em casa 10 horas da noite. E se ele não chega e desobedece aquela ordem, você coloca ele em castigo, coloca ele não sei o quê, e sabe, vai gerando algo na vida dele, pela desobediência dele. Mas se ele não se submeter ao castigo, o que ele vai fazer? Pega as coisas dele e vai embora. E não existe muitos jovens assim, irmão, que sai de casa, que não sei o quê, porque não tem ordem, não quer obedecer. Então, se nós não obedecemos, nós viveremos uma vida não unida. Gostaria de ler com vocês em Colossenses, capítulo 3, versículo 6. E diz assim: por causa dessas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Onde nós não obedecemos, virá sobre as nossas vidas a ira de Deus. Se nós não obedecemos aquilo que Ele estabelece sobre as nossas vidas, a ira do Senhor virá sobre nós. Se nós não obedecermos à igreja, a ira do Senhor, irmão, porque sabe por quê? Porque Deus criou essas duas coisas: família e igreja. Família e igreja. Que Deus usa a igreja e a família para nos conduzir. Se nós não obedecemos, a ira do Senhor virá sobre essa terra. Porque existem duas coisas sagradas de Deus nessa terra. Qual que é? Igreja e família. São sagrados de Deus, porque Deus estabeleceu essas duas coisas: família e igreja. Foi Deus que estabeleceu, não veio da cabeça do homem. E se nós não submetermos às ordens e começarmos a viver uma vida de desobediência à ira do Senhor, o que é a ira do Senhor? Castigo, irmão. Castigo. Quantas coisas nós estamos vivendo em nossas vidas por não obedecer, irmão? Quantas coisas nós estamos sacrificando por não obedecer? Por nós ser resistente, por nós brigarmos, por nós não submetermos. Vivemos uma vida de doença, de insônia, de perturbação. A ira do Senhor não vem para te matar, mas ela permite
permite que certas coisas venham na tua vida para te castigar. Ele começa a fechar a porta. Não estou maldiçoando ninguém, não, é uma verdade. Ele começa a fechar a porta, as coisas não começam a dar certo. Você não consegue dormir. Você sente um peso, doenças vêm, sabia disso, irmão? O que Deus colocou em Miriam? Foi Deus que colocou lepra em Miriam, por ela se levantar contra Moisés, questionar Moisés. Será que Deus não fala com nós também como fala contigo? Eu falo diferente com Moisés, e virá sobre sua vida a lepra, porque ela questionou Moisés, porque ele tinha tomado uma mulher como esposa e tal. Ela questionou, Deus amaldiçoou ela. Consequências vêm na nossa vida por desobediência. Por isso que a Bíblia fala: é melhor obedecer do que sacrificar. O sacrifício é as consequências da desobediência. Você está entendendo? Então nós precisamos vencer esses inimigos, para nós vivermos uma unidade, irmão. E a unidade não só vai nos beneficiar como pessoas, vai beneficiar a nossa geração, seus filhos. A sua decisão, você saber que compromete a sua geração. Se você decidir algo hoje, irmão, se não for bem decidido, os teus filhos sofrerão, os teus netos sofrerão, teus bisnetos sofrerão, teus tataranetos sofrerão, é até a 4ª geração. Se você não tomar uma decisão certa, mas se você tomar uma decisão certa, que atrai a bênção de Deus, até 1000 gerações será abençoado. Então, por isso que é importante nós vivermos uma unidade. Por isso que é importante nós vivermos uma unidade. Vença o egoísmo, vença o orgulho, vença a desobediência, porque nós somos resistentes a obedecer. Nós somos. Ninguém quer obedecer, ninguém não sabe, mas você precisa vencer, porque a unidade vai trazer o que? Força. A unidade vai trazer o quê? Avanço. A unidade vai trazer o quê? Realização. A unidade vai trazer isso. É como um cordão de 3 não se revê. A unidade é representada por vários fechos. A unidade de vários galinhos. Difícil será que é. Então nós precisamos manter a união com Deus. Precisamos manter a união com a igreja. Precisamos manter a união em família, pois são a base da nossa vida. É a base da tua vida. É a base. Uma casa sem base, ela é destruída. Uma casa dividida, ela é destruída. Destruída. E não culpa Deus não, porque diante de você está o poder de Deus. Bênção ou almoço, vida ou morte, a união ou a desunião. O que você escolhe? O que você escolhe? Você quer viver uma vida unida? Vai te custar. Vai te custar. Vai te custar o teu espaço.
Você está entendendo? O que você quer? Amém? Eu trouxe essa palavra hoje para você refletir. Que tipo de pensamento você está vivendo? Que tipo de vida você está vivendo? Que tipo de escolha você está escolhendo? Amém? Gostaria que vocês se colocassem em pé. Gostaria de fazer uma oração com você aqui nesta noite. Gostaria que você fechasse seus olhos. Feche seus olhos, irmão. Todos com seus olhos fechados. Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você apresente diante de Deus a sua união com Deus. Eu quero que você apresente diante de Deus a tua união com a igreja. Eu quero que você apresente diante de Deus a sua união em família. Irmão, essa oração não sou eu que tenho que fazer por você, mas é você. Porque é você que está vivendo, não sou eu. Eu tenho a minha vida com Deus, eu tenho a minha vida com a igreja, eu tenho a minha vida na minha família. Então, mas nesta noite você precisa apresentar diante de Deus, talvez alguma área da tua vida está em falha. Talvez a sua união com Deus está em falha, talvez a sua união com a igreja está em falha, talvez a sua união em família está em falha, mas Deus está neste lugar aqui, meu, para consertar as coisas. Deus está neste lugar para resolver os problemas. Deus está neste lugar para te direcionar. Deus está neste lugar para te fortalecer. Deus está neste lugar para mudar a sua história. Mas nesta noite você precisa escolher. Nesta noite você precisa decidir. Nesta noite você precisa se posicionar. Nesta noite você precisa dizer sim ou não. E nesta noite você possa erguer os seus olhos para Ele e dizer: Senhor, sozinho não consigo, me ajude, mas eu quero, eu decido. Senhor Deus, que nesta noite o Senhor venha marcar vidas neste lugar. Eu creio que essa palavra não foi em vão, eu creio que essa palavra não foi semeada em vão, mas que ela encontre nos corações e na mente, Senhor, uma boa terra para germinar, crescer e mudar a história de cada um que aqui está. Senhor, meu Deus, talvez a família está um caos, talvez, Senhor, a igreja está um caos, a sua união com ela, Pai, talvez a união com Deus está um caos, mas nessa noite traz ordem, nesta noite traz mudança, nesta noite tira, Senhor Deus, toda a separação, toda a divisão, todo espaço. Nós se chegamos a Ti e o Senhor se chegará a nós. Se nós se chegarmos a Ti, o Senhor se chegará a nós. Se nós se chegarmos à igreja se chegará a nós. Se nós se chegarmos à nossa família se chegará a nós. Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, que todo orgulho, Senhor, todo egoísmo, toda desobediência, todo sentimento, todo pensamento de orgulho, de egoísmo e de desobediência, que nesta noite caia por terra, se não tenha poder, não prevaleça, que a partir de hoje, Senhor meu Deus, venha se cair por terra, que a partir de hoje, eu e os meus irmãos reconhecemos que nós somos egoístas, que nós somos orgulhosos, que nós somos desobedientes, mas nesta noite se achegamos diante do Senhor e reconhecemos todas essas coisas. Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas vidas. Senhor Deus, nós não queremos que o nosso relacionamento contigo seja destruído. Nós não queremos, Senhor, que o nosso relacionamento com a igreja seja destruído. Nós não queremos que o nosso relacionamento em família seja destruído. Mas que nesta noite, Deus, nós clamamos como Ana clamou naquele altar.
amor aqui nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia. Você que pode aplaudir ao Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Olha aqui para mim. Aleluia. Só vou falar algo para você aqui nesta noite. Irmãos, não é o tanto que nós ouvimos, é o tanto que nós praticamos. Então, a partir de hoje, começa a praticar. Eu sei que para você não será fácil, mas se esforce para viver isso. Se esforce para mudar. Amém? Para o teu bem, para o bem da sua casa, para o bem da igreja e também para o bem dos seus filhos. Porque existe uma geração ainda. A palavra de Deus fala que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem seguir para que quando eles crescerem, não? Como que nós ensinamos? Só falando? Tendo atitude, tendo testemunho. Mude pensando neles. Mude, você que é casado, né? Mude pensando na sua companheira, no seu companheiro. Mude pensando no reino de Deus. Mude pensando na igreja. Amém? Em nome de Jesus, se esforce. Tá bom? Assim Deus vai te abençoar poderosamente. E você vai ver que a sua vida não será mais a mesma. Amém? Glória a Deus. Aleluia.